Salmo 146, versículo 3. O salmista que diz assim: não confieis em príncipes, nem em filho de homem, em quem não há salvação. Sai o espírito, volta para a terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. Bom, vamos primeiro estudar o versículo 3, entendendo que ele diz: não confieis em príncipes. Príncipe nós sabemos que aqui em Israel era chamado de príncipe, era aquelas pessoas que tinham, vamos dizer assim, poder sobre a sociedade. Não era príncipe no sentido filhos de reis, porque nós vemos o tipo de príncipe que nós entendemos hoje, no tempo moderno, é os filhos dos reis, né? Como por exemplo, a Inglaterra tem a rainha e tem o príncipe Charles, e tem os príncipes, eles são chamados de príncipes por serem filhos de rei. No caso de Israel aqui, não era questão que alguém era filho de rei, porque Israel, ele tinha como rei, apenas teve ali a linhagem. O primeiro rei foi Saul, depois Davi, depois de Davi veio Salomão, filho, e depois saiu uma linhagem. Mas o que era tratado de príncipes, e nós vemos isso quando se refere àquela nação, muito essa palavra príncipe, eram os cabeças da nação, eram os cabeças. Por exemplo, Israel tinha 12 tribos, né? E cada tribo tinha ali uma pessoa que era que tinha assim o comando daquela tribo. Vamos traduzir para os dias de hoje, tribo como cidades, né? Vamos colocar, ficar numa compreensão fácil. Vamos dizer que cada tribo fosse uma cidade. Em cada cidade tinha alguém que tinha ali um comando. É como se fosse um prefeito, vamos dizer assim. Fazendo aqui uma comparação assim meio longe, porque está uma diferença aqui muito de época, de costumes, tudo. Mas para a gente entender mais. Então os príncipes eram os que estavam acima, os cabeças daquele povo. E ele diz: não confieis nos príncipes e nem nos filhos do homem. Em outras palavras, não coloca a tua confiança nos governantes, não coloca a tua confiança nas pessoas que têm poder ou que têm capacidade, às vezes, de te ajudar. Não coloca a tua confiança. Essa questão não coloca, para você ficar bem claro também, porque tem gente que diz assim: Deus fala para não confiar no homem. Você já deve ter visto as pessoas falando. E quando a pessoa fala assim, dá-se a entender que ela está dizendo que Deus manda a gente andar desconfiado do outro. Desconfiar, esse camarada aí, não confio nele, não é isso que Deus está falando. Deus não vai ensinar você um ensinamento desse, porque um ensinamento desse traria o quê? Traria uma confusão, traria as pessoas cismadas umas com as outras. Não é isso. Ele está falando para não confiar no sentido: não coloque sua confiança do momento em que você precisar nas pessoas, porque elas são más? Não é porque elas são más. Às vezes não é que a pessoa é má, mas porque o poder delas de te ajudar é muito pequeno. Então quando Deus está dizendo não confia nos príncipes, que seriam os governantes do povo, que estavam à frente daquela nação, isso, vamos traduzir isso para os dias de hoje. Ao mesmo Deus está dizendo assim: não confia no político, não coloca a tua confiança no governo, não coloca a tua confiança no prefeito da cidade,
não coloca a tua confiança nas autoridades da cidade, não dizendo que nós devemos andar desconfiando deles, mas não colocar, porque às vezes a pessoa coloca a confiança dela, tanto é que nós votamos, e às vezes votamos nessa confiança que aquela pessoa vai fazer algo de bom, vai mudar, vai melhorar a vida do povo. Geralmente todo ano de eleição, principalmente para presidente, governador, as pessoas votam com essa confiança, esse cara eu vou votar nele, que ele vai melhorar o estado, ele vai melhorar esse cara eu vou votar nele para ele melhorar o país. E às vezes não é o que acontece, não é o que acontece. Às vezes até alguns se esforçam, faz alguma coisa, acho que todos eles um pouquinho eles se esforçam, outro pouquinho eles estão pensando só em si, mas de alguma forma eles querem melhorar. Por que eles querem melhorar? Porque se eles melhorar vai ser bom para eles também, que o povo vai ficar do lado deles. Eu não creio que nenhum camarada que está no governo ele queira destruir uma nação. Na verdade, ele quer fazer algo que as pessoas entendam que aquilo é bom. Só que às vezes faz tudo atrapalhado, dá tudo errado. Sem contar um bocado de coisa que acontece. Isso é uma verdade. Mas eu não quero falar aqui do problema. Eu estou falando, Deus está dizendo, não confia. Não confia aqui, não coloca a tua confiança, não faz do homem, das pessoas, o teu socorro. Por quê? Por causa disso aqui, olha, versículo 4. Sai o espírito e volta para a terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Vamos dizer que você colocou a sua confiança numa pessoa que ela vai te ajudar, que ela vai, a vida inteira você vai ficar firmado que ela, quando você precisar, aquela pessoa que te socorre. E vamos dizer que essa pessoa é uma pessoa muito boa com você, é uma pessoa que tem interesse de te ajudar. Isso pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser até um filho que tenha boas condições. Não, confie que o fulano não vai me deixar em dificuldades, o fulano não vai me deixar em necessidade. Só que aquela pessoa é mortal, ela pode morrer e você ficar na mão. Ela pode ser a melhor pessoa do mundo que queira te ajudar. Vamos dizer que um filho coloca a sua confiança totalmente no pai. Não, meu pai tem as coisas, meu pai não vai me deixar passar dificuldades. Aí o pai morre. E agora? E agora? Ou vamos dizer que um pai tem um filho, ele vive em dificuldade, já está idoso, não tem como se virar, mas ele tem um filho que tem condições e que é bondoso. Não, eu tenho o meu filho, ele jamais vai me deixar necessitado, ele vai me ajudar sempre, ele é bom. Acontece um acidente, esse filho morre, e aí? Ou pode não ser um acidente, pode não ser uma morte. Eu falei aqui de morte porque ele diz que o homem sai do espírito e volta para a terra, falando de morte, né? Mas pode ser morte, pode ser uma dificuldade financeira que aquele filho não possa mais ajudar, mas pode ser até uma morte. Mas como pensar na morte de uma pessoa jovem? Como um pai vai pensar que um filho pode morrer e deixar ele desamparado, sem precisar de ajuda? Acontece, né? Infelizmente. Esses dias atrás mesmo, caiu aí nos noticiários, redes sociais, de um rapaz muito jovem que estava andando aí, correndo o mundo inteiro com um cachorro, colocou um cachorro no Fusca, não sei se vocês ouviram falar disso, e o cara vivia rodando o mundo e fazendo vídeo na internet. Ele era muito jovem. Aí sofreu um acidente lá para os Estados Unidos, para aqueles lados, sei lá, esse Canadá, Estados Unidos, morreu. Quer dizer, a família recebeu o corpo do... Vamos dizer que não é o caso, mas vamos dizer que os pais daquele jovem dependessem dele. Já não tinha mais a ajuda. Estou dizendo aqui que seu filho vai morrer, que ninguém vai morrer, né, gente? Eu só estou dando um exemplo. Por que eu trouxe essa palavra? Porque quando nós escutamos sempre essa alerta bíblica, não confieis no homem, aí as pessoas, tem gente que está mal resolvido na vida, vive meio aborrecido com as pessoas, com o mundo, vive de mal com a humanidade. A pessoa já começa, ele já pensa em alguém que ele não gosta. Ele está vendo? Estou dizendo, Deus está dizendo, não confia no homem. Mas ele fala no sentido de quê? Que você deve andar desconfiando das pessoas.
que você deve andar olhando para as pessoas, esse fulano lá aprontar comigo. Não é isso que Deus está falando. Deus está falando que nós não devemos contar para sempre com as pessoas, porque o ser humano é mortal. E às vezes tem pessoas que fazem isso, ele coloca a sua confiança em homens, às vezes no governo, né? Às vezes é no governo, esse camarada aqui no governo, mas aquele governo pode morrer também. Por exemplo, nós temos, esse ano é um ano de eleição, a eleição está aí. Nós temos 2 políticos aí que dizem que está à frente na disputa. E tem pessoas que confiam muito neles, até brigam por eles. Isso é certo ou errado? Não quero me meter nisso, essa confusão eu não quero. Quero entrar nessa confusão, nem de um lado nem de outro. Mas estão confiando. Mas são 2 homens já de idade. E se esses homens, vamos dizer, um deles, até os 2, morrerem até as eleições? Então eles estão achando que eles vão resolver a situação para eles, vão ficar desamparados, né? Quem está confiando neles. O que Deus está nos dizendo aqui é que nossa confiança, no versículo 5 diz isso, ela tem que estar em Deus. Sabe por quê? Porque Deus vive eternamente, Deus não morre. Deus não enfrenta dificuldade financeira, crise financeira. O homem enfrenta. Às vezes a pessoa ela se coloca na dependência de alguém. E às vezes é uma pessoa boa mesmo, disposta a ajudá-la. Só que de repente aquela pessoa passa por uma luta, uma dificuldade financeira, já não pode mais ajudar. Às vezes até quer, mas não pode. Ou de repente morreu. E aí a pessoa diz, e agora? Como vou ficar? Então quer dizer, nossa dependência tem que estar em Deus. Ele diz assim, bem-aventurado aquele que tem Deus de Jacó por seu auxílio. Auxílio quer dizer socorro, que coloca a sua vida. Não, se eu precisar de algo, o meu Deus vai me ajudar. Eu vou clamar a Deus, eu vou buscar em Deus e Deus vai me ajudar. Esse é bem-aventurado. E por que ele é bem-aventurado? Versículo 6 diz, o que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto neles, e tudo quanto há neles, e o que guarda a verdade para sempre. Então presta atenção, Deus, Ele fez tudo, Ele criou tudo, então Ele tem todo o poder. Se tua confiança, se minha confiança está nele, se nossa esperança está nele, pode ter certeza, não vai falhar. Vamos dizer que minha confiança, meu socorro estivesse nos meus pais, no meu pai, vamos dizer, estou colocando agora eu como exemplo. Vamos dizer que minha vida inteira, eu estou aqui debaixo das asas do meu pai, eu sei que o que eu precisar ele vai me ajudar. Eu sei que dificuldade, se eu passar uma luta, eu tenho meu pai, ele me socorre. Meu pai hoje está morto. E aí? Estaria desamparado já. Então, quando ele diz, não confieis no homem, não coloque sua esperança no príncipe, no homem, nos governantes, ou no homem, ou em alguém, não é porque aquela pessoa é má, eu quero que você entenda isso, é porque aquela pessoa é mortal, e o socorro dela, por mais que ela queira, você pode ficar sem ele, não por maldade da pessoa, mas às vezes porque a pessoa enfrentou uma crise, uma dificuldade, uma luta, não vai poder te socorrer no momento que você precisa, ou talvez mesmo porque ela venha a falecer. Por exemplo, tem filhos que estão assim, né? Tem filhos que estão até hoje, não resolveram sua vida, estão dependendo de uma mãe, estão dependendo de alguém. Eu lembro uma vez, quando eu estava na cidade de Matosinhos, e tinha uma vez por semana que o meu líder lá, o pastor Douglas, que é líder na cidade de Santa Luzia, ele ia fazer televisão na madrugada e apresentar programa de televisão.
E ia eu e outro pastor. A gente ia para ajudá-lo. Eu lembro do outro pastor, era o pastor Marley. Na época era pastor em Pedro Leopoldo. E o Marley sempre apresentava o programa com o pastor. E eu ficava notando o nome das pessoas que ligavam na madrugada para o programa. Eu ficava atendendo as pessoas. E eu lembro que um homem ligou para mim pedindo oração. Eu não sei se ele queria oração, ou apenas conversar, que ele falou mais do que pediu oração. E ele contou a história dele. Ele começou a história dele já dizendo assim: olha, eu sou um verdadeiro vagabundo. Eu tenho 40 e tantos anos, acho que é 45, 46, uma coisa assim. Nunca trabalhei. Ele mesmo se autodenominou como vagabundo. Não fui eu que falei, foi ele mesmo. Ele disse: eu vivi a vida inteira com a minha mãe. Nunca tive coragem de trabalhar, morando na casa dela e vivendo da aposentadoria dela. Ele dependia completamente da mãe. Toda a vida. Aí ele disse: minha mãe morreu. E ele disse assim: pastor, eu não sei o que faço. Eu não sei trabalhar, não tenho coragem de trabalhar. A minha casa está caindo por cima de mim. A casa que a mãe deixou, né? Ele disse: é uma casa já antiga. Isso aqui está um lixão e eu não tenho dinheiro para arrumar. E não sei o que faz. Teve um primo que veio me ajudar, mas desistiu. O cara veio, acho que encontrou tanta preguiça que disse: não vou me meter nisso não, que esse cara não quer se virar, não quer fazer nada. E eu falei para ele: meu amigo, mas ainda está em tempo, procura um trabalho aí, alguns bicos, faz alguma coisa. Pastor, não tem jeito para isso não, e eu não posso deixar minha casa sozinha, senão pode os caras roubar. Qual a conversa? Desculpa, né? Então vamos dizer, ele passou a vida inteira, eu quero dizer, confiando na mãe. A mãe dele cuidou dele? Cuidava. A mãe dele fez o que pôde, fez. A mãe dele jamais iria deixar ele passar dificuldades, necessidade, porque é mãe. Mãe cuida até do cara que não quer nada com a vida. Mas, no entanto, chegou um dia, ela morreu. E agora? Então isso é quando você coloca a confiança em pessoas. Colocar confiança. Volto mais uma vez a dizer, Deus não está dizendo para você andar desconfiando das pessoas, mas Deus está dizendo para você não se colocar debaixo, na dependência das pessoas. Não porque as pessoas são más, às vezes elas são muito boas, querem te ajudar, se vê você em luta, querem fazer algo, mas elas têm limite. Às vezes um limite que a pessoa ajuda, mas chega uma hora que ela não pode, ou chega uma hora que ela falece. E aí? Como vai ser? Agora ele está dizendo, agora se você colocar a sua confiança em Deus, Deus primeiro, nunca vai faltar o poder de te ajudar. Ele tem poder sempre. Ele não tem necessidade de nada, porque Ele criou todas as coisas. Segundo, esse Deus, Ele é um Deus que vive eternamente, Ele não vai morrer. Se eu confiasse a minha vida ao meu Pai, hoje eu estaria desamparado, porque Ele morreu. Se eu confiar também em outra pessoa, porque é grande, porque tem poder, tem chance, tem condição de me ajudar, eu posso correr o risco dela não querer me ajudar, ou dela não poder, porque ela tem os seus problemas para resolver, ou também dela morrer, mesmo ela querendo me ajudar. Agora, no versículo 10, para encerrar isso aqui, porque isso aqui é só uma reflexão para você refletir, o versículo 10 diz assim: o Senhor reinará eternamente, o teu Deus, o Sião, de geração em geração. Louvai o Senhor. Então, por que nós devemos colocar nossa confiança em Deus?
Essa confiança quer nos colocar na dependência de Deus. Primeiro, que Deus pode todas as coisas, porque Ele criou todas as coisas. Segundo, porque Ele reina eternamente. Ele nunca vai morrer. Ele nunca vai desaparecer. Por exemplo, eu sou casado, tenho minha esposa. Se minha esposa colocar a confiança dela em mim, amanhã eu posso morrer. E daí? Ela está perdida, está desamparada. Está desamparada. Por mais que eu queira cuidar dela até o fim da vida, mas se eu morrer antes dela, eu não vou cuidar dela até o fim. A mesma coisa se eu colocar minha confiança nela. Não, qualquer coisa, tem minha esposa aí que me ajuda, me socorre. Aí ela vai e morre antes de mim. A gente não sabe, né? Domingo mesmo eu terminei aqui o culto, aí eu olhei aí mandaram no grupo tem aí de pastores, uma pastora nossa morreu domingo, a pastora de Ouro Fino. Eu até conheci ela, fui uma vez no culto numa igreja que ela pastoreava, eu estava em Viçosa nesse tempo. Quer dizer, não era nem tão velha assim. Eu não é uma pessoa tão velha. Não sei se ela estava passando por algum problema de doença. Correto, quer dizer, nós somos mortais. Por isso que nós não podemos colocar nossa confiança, volto a dizer, confiança no sentido dependência nas pessoas. Porque pode acontecer muitas coisas. Uma delas pode a pessoa passar por uma dificuldade, não poder te ajudar. A outra, pode ela mesma morrer. Eu lembro, por exemplo, antigamente, quando eu morava no Nordeste, tinha pessoas que os filhos saíam, morava ali aquele povo pobre, né? De condições pobres, simples. E os filhos ali não tinham muito emprego, muito trabalho. Aí os filhos iam para São Paulo trabalharem. E os pais ficavam contando às vezes que os filhos mandassem dinheiro para eles. Só que eles também não pensavam. Às vezes o filho ia, chegava em São Paulo, casava, tinha família, constituía família e ele tinha que cuidar de sustentar a sua família. Então às vezes ele não tinha mais como mandar ajudar pai lá no Nordeste não, porque ele já estava cuidando. Na cabeça deles, daquele povo lá do meio do mato, é que o fulano estava ganhando rios de dinheiro. E o fulano na verdade estava trabalhando lá, pagando aluguel alto para danar, que é São Paulo, custo de vida alto, e tinha agora família para cuidar. Aí de repente, às vezes, algumas famílias começaram até a falar mal do cara, né? Ah, que o cara é mau, esqueceu os pais. É que o cara esqueceu, às vezes o cara não estava podendo. Quem já morou em São Paulo sabe como que é o custo de vida lá. Não é verdade? Você sabe, né, Júlio? Você trabalhou lá, né? O custo de vida não é barato. Então quer dizer, mas na cabeça, naquela época, eu creio que hoje o povo lá está mente aberta, porque hoje a coisa está mais aberta com a internet, se bem que nem todo mundo tem, mas aquele povo que morava mesmo, acho que até hoje tem gente com essa mentalidade. Ah, o meu filho foi para São Paulo, agora ele está ganhando muito dinheiro, vai mandar dinheiro para mim. Aí o filho não mandava nada, esse filho é muito ruim, é muito mal. Mas esse cara não era mal coisa nenhuma, porque o salário que o cara ganhava, às vezes até comparando lá, ganhava-se até um pouco mais, mas também ficava todinho no gasto, que é o que acontece, no custo de vida. No custo de vida, a gente vê hoje, eu fico vendo, às vezes acompanhando algumas feiras, vídeo que alguns YouTubers fazem aí de feira do Nordeste, o custo de vida lá no Nordeste é bem mais baixo que o nosso aqui, principalmente nas feiras. Eu fico vendo, por exemplo, o quilo de mamão aqui, esse dia estava R$ 9,00, R$ 8,00. Não sei se vocês viram isso no mercado, não é isso?
Eu vi os caras lá na feira do Nordeste comprando um mamão desse tamanho, nem no quilo comprando a unidade, R$3. Eu falei, nossa, a coisa está muito barata lá, algumas coisas. Por exemplo, um molho de coentro aqui, minha esposa gosta de coentro, mineiro não gosta não, minha esposa é paulista, filha de baiano, ela gosta. Aí tem um rapaz ali de baixo que ele vende coentro, R$3 o molho de coentro. Os caras lá vendem por R$1. Eu vi esse dia o cara vendendo na feira lá 3 molhos por R$2, parece. Eu falei, nossa, é muito barato. Outras coisas. Então eles têm um custo de vida lá mais baixo, mas também porque tem mais dificuldade de emprego que no Sudeste, né? Aí tem muitas pessoas ali que vivem numa dificuldade maior. Aí acabam os feirantes também trabalhando. Esse é o povo ali da roça faz. O preço da carne aqui, eu vejo o preço lá de carne, você consegue comprar carne de boi lá por 20, parece 25, 26. Esse dia tem um cara vendendo até por R$20. Aqui a carne mais barata está quase 30 ou 30, né? O quilo, carne de boi. Lógico que lá parece que eles fazem 2 cortes, com osso sem osso. Aqui é vários cortes, dependendo do corte. Mas o que eu quero dizer? Então o camarada que está lá naquela roça, talvez ele ache que o cara que está em São Paulo está ganhando bem. E às vezes está ganhando melhor que ele lá mesmo. Mas o custo de vida de São Paulo é muito maior. Eu vi um rapaz falando lá, perguntando uma casa para alugar numa cidadezinha daquelas do interior, com 2 quartos, banheiro, sala, cozinha, quarto. Aí R$250. Em São Paulo, se você for alugar uma casa dessa, é R$1.000 e tantos. Aqui talvez na nossa cidade, que é a cidade do interior, você encontra por R$600, né? 600, acho que até R$500 você encontra uma casa aí fora do centro. Mas aí por aí vai. Então quer dizer, o que eu quero dizer para você, aí a pessoa confia. Vamos dizer que uma pessoa dessa tem um filho e ele vai para São Paulo, ele confia, o meu filho agora vai me sustentar. Só que aí o filho vai lá, trabalha, às vezes ganha até mais do que ganhava lá, mas o custo de vida em São Paulo come tudo que ele tem, às vezes não está dando nem para pagar as contas, porque não dá, muitas das vezes. E complicou, irmão. Então quer dizer, confie em Deus, porque Deus tudo criou, Ele pode agir na tua vida, abrir as portas, te abençoar para você viver bem. Confie em Deus, porque Deus não morre, Deus vive eternamente. Amém, Jesus? Volto a dizer, não é andar desconfiando das pessoas, achando que as pessoas são más. Não é, é que as pessoas são limitadas, mesmo que elas tenham bondade e queiram ajudar você, as condições ou circunstâncias pode impedir delas ajudarem, pode impedir até que um pai ajude o filho ou um filho ajude o pai. Então nós temos que ter nossa confiança totalmente, porque tem gente que fica com sua confiança toda em governo, porque se o governo vai fazer algo, vai melhorar, confiança em alguém, não, porque o fulano tem condições e a boa pessoa vai me ajudar. Só que a boa pessoa pode enfrentar uma crise e não poder ajudar. A boa pessoa pode morrer e aí pronto, não pode mais ajudar ninguém. Amém, Jesus? É isso que a palavra de Deus está dizendo. Qual que é a visão nossa aqui que Deus está nos dando? Busque sua dependência, seu socorro todo em Deus. Amém, Jesus? Porque Deus vai fazer você vencer. Essa é a palavra que eu tinha e ficamos por aqui.